Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei que, desde 2015, está redefinindo o que significa cidadania aqui no Brasil. É a Lei Brasileira de Inclusão, que o pessoal conhece mais como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Os materiais que a gente analisou mostram que ela é, assim, muito mais que um monte de regra. É quase uma proposta de um novo pacto social. E o ponto de partida dela já é tipo uma pequena revolução por si só, a própria definição do que é ter uma deficiência. A lei diz pra gente que não é só uma condição médica, sabe? É uma relação, às vezes bem conflituosa, entre a pessoa e o mundo. Exato. E o peso disso é gigantesco, porque essa lei ela internaliza no Brasil os princípios da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiência. E vale lembrar, né? Essa convenção não é uma recomendação qualquer. Ela foi incorporada aqui com status de emenda constitucional. Ou seja, tem a mesma força da Constituição. Exatamente. Então a nossa missão aqui é essa. E além do texto da lei, e entender as transformações profundas que ela propõe por dia a dia, para a nossa cultura, para a sociedade como um todo. Perfeito, então vamos começar por essa base, por essa ideia que muda tudo. Como é que a lei define uma pessoa com deficiência de um jeito tão diferente do que a gente estava acostumado? A chave está toda no artigo 2º. Ele diz que pessoa com deficiência é aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ok, até aí parece o de sempre. Pois é, mas a frase continua, e aqui que está o ponto, o qual, em interação com barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Essa pequena expressão, em interação com barreiras, é o coração de tudo. Espera, quer dizer que a deficiência não está só no corpo da pessoa, mas na incapacidade da sociedade de acolher essa pessoa? A deficiência, então, é uma experiência social, não só biológica. Precisamente. Essa é a virada porque a gente chama de modelo social da deficiência. A responsabilidade pela exclusão ela deixa de ser um problema do indivíduo. E passa a ser uma falha da coletividade. Isso. O problema não é a pessoa que usa cadeira de rodas, mas a escada sem rampa. O problema não é o aluno surdo, mas a aula sem o intérprete de Libras. E para deixar isso bem concreto, a lei se dá ao trabalho de nomear, de detalhar que barreiras são essas. Certo, vamos detalhar isso que é super importante. Que barreiras são essas que a lei descreve? São várias camadas, sabe? As mais óbvias são as urbanísticas e arquitetônicas. Calçada esburacada, prédio público sem elevador, essas coisas. Que a gente vê todo dia, todo santo dia. Depois, vem as barreiras nos transportes. Um ônibus com aquele elevador que nunca funciona. A falta de anúncio sonoro das estações no metrô. Mas a lei avança. Ela fala das barreiras nas comunicações e na informação. Como assim? Pensa num site do governo que não funciona com leitor de tela para uma pessoa cega. Ou um telejornalzinho em janela de Libras. Ou um contrato de banco com aquelas letras minúsculas. Que ninguém lê e uma pessoa com baixa visão, menos ainda. E aí entram as barreiras tecnológicas, né? Que hoje em dia devem ser gigantescas. Aplicativos, softwares, plataformas de trabalho, que não são pensadas para todo mundo. Exatamente. Mas a lei aponta para uma barreira que talvez seja a mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais difícil de derrubar. Qual? A barreira atitudinal. Atitudinal. A gente está falando do preconceito, dos estereótipos. É o médico que fala com o acompanhante da pessoa com deficiência e não com ela. Nossa, isso é muito comum. É infantilização, tratar um adulto como criança. É o capacitismo, aquela crença muitas vezes inconsciente de que pessoas sem deficiência são o padrão, o normal e o resto é inferior. Essa barreira na mente das pessoas é o que sustenta todas as outras. Sabe, lendo os materiais, a parte que mais me impactou foi a da capacidade civil. Porque parece algo técnico, jurídico, mas na verdade fala sobre o direito fundamental de ser dono da própria vida. A lei afirma de um jeito muito forte que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. O que isso quebrou na prática? Quebrou séculos de uma lógica de tutela, de invalidação. Antes dessa lei,
O Código Civil permitia que uma pessoa com deficiência intelectual ou mental fosse considerada absolutamente incapaz. Absolutamente incapaz. O que isso significava? Significava uma morte civil. Essa pessoa não podia casar, não podia assinar um contrato, não podia gerir o próprio dinheiro, não podia decidir sobre a própria saúde. Ela precisava de um curador, que tomava todas as decisões por ela. Meu Deus! A pessoa era vista como um objeto de cuidado, e não como um sujeito de direitos. Era como se a identidade dela fosse totalmente apagada e substituída pela do curador. Exatamente. O Estatuto revogou isso de forma radical. Ao garantir a capacidade civil plena, a lei diz que toda pessoa com deficiência tem o direito de casar-se ou ter união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, o que inclui decidir se quer ter filhos ou não, ter acesso a contraceptivos. E a lei proíbe a esterilização compulsória, né? Que era uma violência histórica. Proíbe expressamente. E mais, garante o direito de ter a guarda de filhos, a tutela de outras pessoas e o direito de adotar. Basicamente, a lei devolveu a essas pessoas o direito de serem protagonistas da própria vida. E nesse contexto, imagino que o papel da curatela, essa figura do curador, tenha sido completamente redesenhado, né? Não faria sentido manter a mesma lógica. Completamente. A curatela, que antes era a regra, virou uma medida extrema, excepcionalíssima. Hoje, ela só pode ser aplicada para atos de natureza patrimonial e negocial. Ou seja, Para ajudar a administrar finanças, bens, contratos mais complexos. E mesmo assim, é o último recurso. A lei é muito clara. A curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao voto, ao casamento, ao trabalho. Para as decisões existenciais, a autonomia da pessoa é soberana. e a lei criou alguma ferramenta para ajudar quem precisa de algum suporte para tomar decisões, mas sem tirar essa autonomia toda. Sim, essa é uma das inovações mais brilhantes da lei. A tomada de decisão apoiada. Tomada de decisão apoiada? É um mecanismo muito mais humano. A própria pessoa com deficiência, se ela sentir necessidade, escolhe duas pessoas de total confiança, podem ser amigos, familiares, quem ela quiser, para formarem uma rede de apoio. Essas pessoas não decidem por ela. Elas ajudam. Elas ajudam a entender as consequências, dão informações, discutem os prós e os contras. Pensa nisso como um conselho de administração para a própria vida, onde o voto final é sempre da própria pessoa. É suporte, não substituição. Perfeito. É isso. Faz todo sentido. A lei estabelece essa base de autonomia, de igualdade, mas como ela faz isso sair do papel e chegar no dia a dia? Nos materiais que a gente recebeu, os direitos fundamentais como educação e trabalho são bem detalhados. Na educação, a lei promove uma verdadeira revolução. Ela estabelece que o padrão, a regra de ouro, é o sistema educacional inclusivo, em todos os níveis, da creche à universidade. A matrícula tem que ser na escola comum, junto com os outros alunos. Aquela ideia de escola especial fica para trás, então. Vira uma medida de exceção, não a primeira opção. E isso vale também para as escolas particulares? Porque, historicamente, elas criaram muitas barreiras para a matrícula de alunos com deficiência. Sim, e a lei foi, assim, implacável nesse ponto. Ela proíbe as escolas particulares de negarem matrícula e, o que é crucial, de cobrarem qualquer valor adicional por isso. Ah, a famosa taxa extra. Exatamente. Aquela taxa extra para cobrir custos com cuidadores ou adaptações virou ilegal. O que a lei diz é: a inclusão não é um serviço extra, ela é parte obrigatória do serviço educacional. O custo da acessibilidade tem que ser diluído na mensalidade de todo mundo, porque a diversidade beneficia a comunidade escolar inteira. Nossa, isso muda toda a lógica do negócio da educação privada. E no mundo do trabalho? A gente sempre ouve falar da lei de cotas, mas eu sinto que o estatuto vai além dos números. Ele parece mirar na cultura da contratação. É isso. É exatamente isso. A lei de cotas é super importante, mas ela garante a porta de entrada. O estatuto se preocupa com o que acontece depois que a pessoa entra. Ele garante o direito ao trabalho de livre escolha, num ambiente que seja acessível e inclusivo. E aqui a lei ataca um ponto sutil, mas perverso:
a exigência de aptidão plena. Aptidão plena? Isso não é só sobre garantir uma vaga. É sobre desmontar aquela mentalidade do super-herói com deficiência, sabe? Sei. Aquela ideia de que a pessoa só merece a vaga se provar que a deficiência não a afeta em nada, que ela supera tudo sozinha. Exato. É a ideia de que a pessoa tem que se adaptar à empresa e não o contrário. A lei vira o jogo e diz, olha, a sua competência técnica é o que importa. A adaptação do ambiente, a oferta de uma tecnologia assistiva, a flexibilização de uma jornada. Isso é dever da empresa, não um mérito seu. Força as empresas a olharem para o talento, não para o impedimento. Exatamente. E para que esse ambiente seja inclusivo de fato, não basta só boa vontade. A estrutura, os sistemas, tudo precisa ser pensado para todos. É aí que a gente entra no conceito de acessibilidade, que a lei parece tratar como a espinha dorsal de tudo, principalmente essa ideia de desenho universal. O que é isso exatamente? E desenho universal é a ideia mais poderosa da lei quando se fala de acessibilidade. É a concepção de produtos, ambientes, serviços para serem usados por todas as pessoas, na sua máxima extensão possível, sem precisar de adaptação. Me dá um exemplo. A melhor analogia é a do rebaixamento de guia nas calçadas. Ele foi pensado para usuários de cadeira de rodas, mas hoje quem mais usa? Pais com carrinho de bebê, idosos, entregadores, eu mesma puxando uma mala. Todo mundo. Perfeitamente. Isso é o desenho universal em ação. Uma solução que nasce focada num grupo, mas melhora a vida de todo mundo. A ideia não é criar uma entrada para a pessoa com deficiência do lado da entrada normal. Não. A ideia é que a entrada principal já seja acessível para todos. É projetar o mundo partindo do princípio da diversidade e não criando remendos depois. E a lei traz isso para a prática com metas e números específicos. Como, por exemplo? No transporte, ela determina a reserva de 2% das vagas em estacionamentos e vai além. Exige que 10% da frota de táxis de cada cidade seja acessível. 10%. Na cultura, ela proíbe aquele cantinho dos cadeirantes no cinema. Os espaços reservados têm que ser em locais diversos, com boa visibilidade. E mais, as salas de cinema são obrigadas a oferecer audiodescrição e libras em todas as sessões, não só numa sessão especial uma vez por mês. E no mundo digital, que é onde grande parte da nossa vida acontece hoje em dia? A lei também foi visionária nisso. Ela torna obrigatória a acessibilidade nos sites de todas as empresas com sede no Brasil e de todos os órgãos do governo. Então os sites precisam ser compatíveis com leitores de tela, ter legendas nos vídeos. Exato. Permitir navegação por teclado, tudo isso. E na TV, determina que os canais tenham legenda oculta, janela de libras e audiodescrição. A lei tenta construir um ecossistema de acessibilidade em todas as áreas da vida. Ok, a lei é muito clara sobre os direitos. Mas a gente sabe que ter o direito no papel nem sempre garante que ele vai ser respeitado. O que acontece quando essas regras são violadas? O Estatuto prevê punições. Sim, e esse é um dos seus maiores diferenciais. A lei não é só uma carta de boas intenções. Ela tem dentes. Tem um título inteiro dedicado aos crimes e infrações administrativas. Ela não só aponta direitos, ela criminaliza a violação desses direitos. Isso eleva a proteção a um outro patamar. E qual seria o principal crime que a lei estabelece? O crime de discriminação. Praticar, induzir ou incitar a discriminação de uma pessoa por causa da deficiência dela passa a ser crime. A pena de reclusão de 1 a 3 anos, mais multa. Por exemplo, o gerente do hotel que se recusa a hospedar uma pessoa cega com seu cão-guia. O síndico que proíbe uma obra de acessibilidade no condomínio. E a lei ainda agrava a pena, que sobe para 2 a 5 anos se o crime for cometido pela mídia ou pela internet, entendendo o poder que esses meios têm. Então a discriminação deixa de ser tratada como um mero constrangimento e passa a ser vista como um ato criminoso de fato. Exatamente. E a lei tipifica outros crimes que atacam violências muito específicas. Por exemplo, se apropriar dos benefícios financeiros da pessoa com deficiência, como aposentadoria ou pensão, é crime. Abandoná-la em hospitais ou abrigos, também. E um crime que infelizmente é comum, reter o cartão do banco para obter vantagem, controlando a vida financeira da pessoa. A lei criou um escudo de proteção criminal mesmo. Então, para a gente amarrar nossa conversa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência
promove essa mudança fundamental de perspectiva, né? Ele tira o foco do indivíduo como problema e coloca a responsabilidade na sociedade, que precisa derrubar as barreiras que ela mesma construiu, e, ao mesmo tempo, devolve à pessoa com deficiência a ferramenta mais importante de todas, a autonomia. Isso. Se a gente conecta tudo, vê que a lei não é só uma lista de direitos. É um projeto de sociedade. Ela nos desafia a enxergar a acessibilidade não como um favor, não como algo para eles, mas como a norma. A premissa para uma sociedade justa. O princípio do desenho universal é a prova disso. O objetivo é construir um mundo que já nasça preparado para a diversidade de todos nós. Depois de analisar os pilares desta lei, fica uma reflexão para quem nos ouve. No nosso cotidiano, na forma como a gente se comunica, nos espaços que a gente frequenta, nas nossas atitudes, quais são as barreiras atitudinais que, mesmo sem intenção, a gente ajuda a construir ou a manter, e sabendo que a lei existe para nos guiar, qual o primeiro passo que podemos dar para começar a derrubá-las?